Olá, meu nome é Walter Coppe, eu sou supervisor do Imposto de Renda para o Estado de São Paulo e estamos aqui para apresentar para vocês as novidades, as formas de preenchimento e tudo que se refere ao Imposto de Renda 2018. Acompanhe. Processamento da declaração. Tão logo o contribuinte entrega, transmite a sua declaração, já começa o processamento. Aliás, no ato da entrega, no momento que ele está entregando através do aplicativo IRPF 2018, cerca de 27 verificações são feitas em tempo real e, se contiverem erros, impedem a própria entrega. Depois de entregue, é muito importante que o contribuinte acompanhe, através do extrato de processamento da sua declaração, qual é a sua situação. Se há alguma pendência, que nós chamamos de malha, e se há algo que ele tem que fazer para corrigir este erro. O acesso ao extrato de processamento se dá por código de acesso e senha. Não é necessário o certificado digital. Eventual retificadora, correção de algo que ele detectou. Se ele optar por fazer online, aí sim precisa do certificado digital. Só acessar e verificar não precisa. Uma dica muito importante: o contribuinte precisa acompanhar a situação da sua declaração, não somente na entrega. Por quê? Tanto o contribuinte pode modificar qualquer informação prestada à Receita num período de 5 anos, como a Receita pode cobrar, pedir documentação que prove o que foi informado nesses mesmos 5 anos. Então é importante ficar atento. Uma declaração que é entregue, que não está em malha, que não tem nenhuma pendência, pode, alguns meses após a entrega, em consequência de uma informação vinda de terceiro, passar a apresentar pendência. Por isso, vai uma dica muito importante. Utilize o aplicativo Meu Imposto de Renda, baixe esse aplicativo no seu aparelho celular, cadastre esse aparelho celular para acompanhar a sua declaração. Esse cadastramento é simples, precisa apenas de código de acesso e vai fazer com que qualquer coisa que ocorra no processamento da sua declaração, por exemplo, entrou em malha, saiu da malha, você autorizou o débito automático, enviou para o banco aquela parcela, tudo isso você recebe a informação no seu celular sem custo. Saiu a sua restituição, você será informado no aplicativo Meu IRPF, acompanhar declaração. Regularização de pendências. O contribuinte consultou o seu extrato e detectou a existência de alguma irregularidade, de alguma malha. São duas hipóteses possíveis. A primeira, ele identifica, por exemplo, a omissão de um rendimento. Ele tem essa informação. Neste caso, basta que ele entregue uma declaração retificadora, incluindo esse rendimento, corrigindo. Isso vale para qualquer caso em que ele vai ter que corrigir uma informação apresentada ou incluir uma informação omitida. O segundo caso é quando está tudo correto, não se trata de erro, mas se trata da necessidade de comprovação documental de alguma coisa informada na declaração. Por exemplo, despesas médicas. Neste caso, o contribuinte tem duas opções. A primeira, aguardar que a Receita o notifique e aí apresentar a documentação exigida, ou se antecipar e fazer a autorregularização através da antecipação do atendimento malha. Isso é feito diretamente na página da Receita. Lembrando que a antecipação do atendimento malha somente é liberada no início de janeiro do ano seguinte ao da entrega da declaração. Após o processamento da declaração, e se o contribuinte não efetuou a sua autorregularização, que aliás é muito recomendada, é ele verificar o processamento, identificar a pendência porventura existente e corrigi-la,
antes de um ato da Receita. E quais são esses atos da Receita? O primeiro caso que nós vamos exemplificar aqui é quando o contribuinte entrega a sua declaração e ela resulta num imposto a restituir. Só que esse contribuinte possuía um débito anterior, seja uma parcela do ano anterior que ele não pagou, seja um pagamento insuficiente, ou mesmo uma multa por atraso de entrega que ele não pagou. O que a Receita faz? Insere esse contribuinte no que nós chamamos de malha débito, que é o encontro de contas. O contribuinte tem para receber da Receita, mas a Receita tem para receber do contribuinte. Então ela joga um contra o outro e notifica o contribuinte. Isso se chama notificação de lançamento de malha débito. O contribuinte tem, inclusive, prazo para se manifestar. Ele pode até não concordar com essa compensação, mas a declaração dele ficará retida nessa malha, porque a menos que ele pague o débito que estava impedindo o pagamento da restituição. Ele pode também receber uma notificação de lançamento. Caso típico, ele omitiu um rendimento, não se autorregularizou, ou seja, não fez uma retificadora incluindo esse rendimento, a Receita vai lançá-lo, sempre lembrando que o lançamento tem um prazo para que ele discorde, apresente uma manifestação de inconformidade. Feito esse lançamento, o contribuinte está no que nós chamamos de procedimento de ofício ou procedimento fiscal. Quando há uma notificação de lançamento, o contribuinte perde a condição de retificar. Maiores informações você encontra na página da Receita na internet, idg.receita.fazenda.gov.br. Lá você tem todas as informações, inclusive um caderno de perguntas e respostas com mais de 700 questões devidamente respondidas. Utilize!